Bom, gente, voltando aqui para a segunda parte da nossa aula, vamos agora analisar alguns exemplos de negócios jurídicos processuais que vão poder ser realizados no novo CPC. Como a gente falou nessa primeira parte, existem dois tipos de negócios jurídicos processuais. Os típicos, que já estão previstos em lei e que já existiam no Código de Processo Civil de 1973, e os negócios processuais atípicos, que podem ser feitos com base nesse artigo 190 do novo Código, a cláusula geral de negociação processual. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. De negócios típicos, primeiro, que já até falamos agora há pouco, a possibilidade de fixação de calendário processual para a prática dos atos processuais, previsto no artigo 191 do novo Código. Um segundo exemplo, a renúncia expressa da parte ao prazo estabelecido exclusivamente ao seu favor. Ou seja, a parte tem um prazo só para ela, seja um prazo recursal, seja um prazo de manifestação. É lícito, se essa parte quiser, não se manifestar, ela pode abrir mão desse prazo. É uma negociação processual, apesar de caber apenas a ela, mas é uma negociação, é uma possibilidade prevista em lei. O terceiro exemplo aqui, que já existia também no Código de 73, é a possibilidade de suspensão convencional do processo. Essa possibilidade vem agora prevista no artigo 333, inciso 2º do novo Código de Processo Civil. Um outro exemplo aqui de um negócio processual típico, a delimitação consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória de direitos relevantes para a decisão saneadora do processo. Artigo 357, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015. O que isso significa? Esse ponto, essa possibilidade não existia no Código de 73. As partes podem delimitar quais pontos a perícia, uma eventual prova pericial, vai influir no processo. Ou seja, nós temos aqui uma questão, eu adquiri um veículo automotor que apresentou defeito. Então, a montadora alega diversas questões, fala que eu não fiz vistoria, que eu não cumpri determinados itens obrigatórios que eu deveria ter feito. Então, eu entro com uma ação contra essa montadora. A gente pode chegar a um consenso e falar, olha só, o meu problema foi esse, então vamos fazer a prova pericial apenas para verificar se o defeito existiu ou não. Se esse defeito que apareceu lá no meu carro, que não me deixou mais utilizá-lo, se isso foi realmente fruto de um defeito de fabricação, se foi mau uso ou não. Então a perícia vai ser única e exclusivamente para isso. Então agora as partes podem delimitar quais pontos, o que vai ser elucidado por eventual prova pericial, ou até mesmo uma prova documental, uma prova testemunhal, quais pontos vão ser ali necessariamente que vão demandar uma dilação probatória para poder a gente chegar ao resultado final do processo. Agora, a parte mais interessante, e agora é um trabalho na verdade, de imaginação, porque a gente no momento, na verdade, a gente só consegue imaginar quais negócios jurídicos atípicos, ou seja, o que pode ou não ser alvo de um negócio jurídico processual. Tirando, obviamente, como a gente acabou de falar agora há pouco, nada que seja ilegal, contrário à lei, coloque uma parte em desvantagem à outra, etc. Isso, por razões óbvias, não poderá ser objeto. Mas agora, vai caber muito a doutrina e principalmente a jurisprudência delimitar, talvez criar alguns exemplos, do que pode ou não ser objeto de negócio processual pelas partes. Ou seja, do que as partes têm poder para negociar no âmbito processual. Vamos citar alguns exemplos, como, por exemplo, o pacto de impenhorabilidade. Ou seja, as partes podem negociar que num determinado processo, numa determinada questão, tal bem, seja ele imóvel ou imóvel, não pode ser alvo de penhora em caso de não pagamento. A gente tem um contrato, a gente celebra um contrato aqui, o valor de R$100 mil, e a gente estipula que a casa do devedor não pode ser alvo de penhora em eventual processo judicial, caso ele não pague caso ele não venha a fazer pagamento dessa obrigação que ele assumiu. Eu posso penhorar qualquer outro bem, menos essa casa que a gente pactuou que ela é impenhorável. Para esse processo, é bom a gente deixar claro que esses negócios processuais, eles se aplicam apenas na relação interpartes, ou seja, a minha relação com o meu contratante aqui que se obrigou a me pagar R$100 mil. Se um terceiro celebrou um contrato com ele e não existe nenhum pacto pré-processual, ou até depois que o processo venha a ser já instaurado e tem o seu prosseguimento regular, esse imóvel que eu não posso penhorar, o terceiro pode, a não ser que eles tenham pactuado a mesma coisa. Vamos ver aqui um outro exemplo. A ampliação de prazos das partes de qualquer natureza. Esse é um ponto
que vai ter muita divergência. Por exemplo, um laudo pericial é apresentado no processo, via de regra as partes têm 5 dias de prazo para se manifestar. O juiz pode fixar um prazo maior, um prazo menor, as próprias partes, agora com base no artigo 190, podem negociar e vamos determinar aqui então que a gente vai ter 20 dias de prazo para se manifestar sobre o laudo pericial, por exemplo, sobre eventual documentos que a gente junte. Eu vou juntar a documentação, você vai ter 20 dias para falar sobre ela, a documentação que você juntar eu tenho 20 dias. Isso são, como a gente falou, são lições aqui, vai caber a doutrina e a jurisprudência falar, é possível isso? Esse ponto específico de dilação de prazo, as partes podem convencionar prazos? Prazo recursal? Provavelmente não, porque eles estão previstos em lei. Agora, um prazo para interpor um recurso de apelação, um recurso especial, recurso extraordinário, por exemplo, provavelmente esses prazos não, porque eles estão previstos em lei. Mas, eventual manifestação, será que as partes têm esse poder? Isso ainda vai ser fruto de muito debate ao longo da vigência do Código de 2015. Vamos ver agora, um outro exemplo aqui, o rateio de despesas processuais. Via de regra, o vencido naquele processo, seja ele autor ou réu. Se o autor, a ação foi julgada procedente, o réu é vencido. Se a ação for julgada improcedente, o autor é vencido, já que o réu é o vencedor. Então as partes podem sim negociar como fazer o rateio desse ônus processual, dessas despesas processuais. Como a gente falou aqui, a regra geral é que o vencido arque, mas nada impede que as partes, se quiserem negociar, já naquela fase pré-processual, a gente não sabe ainda se a gente vai ter problema, se esse contrato vai ser cumprido ou não, se vai surgir algum litígio, alguma coisa. Então vamos convencionar aqui, como é um contrato muito alto, seria eventualmente um processo com valor envolvido muito alto, então vamos negociar aqui que cada um paga 50% de eventual despesa processual. Tudo bem? Tudo bem. Por que não poderia ser possível? A princípio não influencia em nada. O código pode até prever que o vencido paga, mas se a outra parte, por mera liberalidade, decide arcar com 50% do ônus, não vejo motivo para que isso não possa ser aceito pelo juiz. Não há nenhuma ilegalidade ou nenhuma cláusula abusiva nesse ponto. Um outro exemplo aqui, a gente pode falar sobre a convenção sobre prova. Ou seja, a gente pode decidir quais provas podem ser ou não produzidas, quais provas podem ser, qual tipo de documentação, qual o escopo da prova que a gente vai querer produzir para resolver eventual problema que a gente tenha num contrato que a gente tenha feito. Um outro exemplo, seguindo esse exemplo da prova agora, a dispensa consensual de assistente técnico. Ou seja, a gente tem aqui uma perícia simples. Um assistente técnico, além de você ter o custo de pagar o perito judicial, se você quiser, você contrata um assistente técnico e a despesa corre pela parte. Então, a gente tem um assunto às vezes simples, já vamos ter o custo do perito judicial. Mas não tem necessidade de a gente ter um assistente técnico, aumentar ainda mais o nosso custo, o meu e o seu. Então vamos negociar aqui, se a gente tiver algum problema, tiver que resolver alguma coisa na justiça, e a gente produzir uma prova pericial, vamos pactuar aqui que a gente não pode ter assistente técnico, nem eu e nem você. É uma coisa simples, a gente consegue responder tudo bem? Tudo bem. De novo, as partes pactuaram isso livremente, não tem nenhuma ilegalidade nesse ponto. A indicação de assistente técnico é uma liberalidade da parte, seja uma prova pericial de médica, engenharia, etc., cabe à parte, se assim entender, indicar um assistente técnico para auxiliá-la em eventual impugnação ao laudo produzido pelo perito indicado pelo juiz. Mas a parte que não indica não significa que ela não possa impugnar o laudo. Ela pode sim impugnar, com ou sem indicação de assistente técnico. Um outro exemplo que pode ser feito é um acordo de instância única. Por exemplo, a gente negocia que eventual processo, seja da forma que for proferida a sentença, a gente não vai recorrer. Hoje, no Código de 73, já era possível, sim, as partes renunciarem ao eventual recurso cabível. Então, no Código de 2015, ainda mais com a força ainda maior dessa cláusula geral, não há por que impedir que as partes possam negociar em comum acordo, estipular uma instância única para ambos os lados. Ou seja, a gente não sabe ainda se a gente vai ter um processo ou não, se a gente vai ter algum imbróglio que a gente vai decidir. Mas nem para mim, nem para você. A decisão do juiz é a decisão final. Ninguém vai poder recorrer para o tribunal ou prosseguir adiante. Um outro exemplo, a gente acabou já falando ali, ampliação ou redução de prazos, que a gente falou da questão de convencionar, né? Então vamos ver aqui, substituição de bens penhorados. Um acordo que pode ser feito durante o processo, também já era possível no Código de 1973. Você penhora determinado bem para garantir uma obrigação,
não significa que aquele bem tem que ficar indefinidamente penhorado. Às vezes você consegue descobrir que o executado ou o devedor tem algum outro bem com uma liquidez maior, com valor envolvido maior, vai garantir mais fácil a execução, você vai conseguir ter aquela prestação de uma forma mais fácil, mais célere. Então, por que não possibilitar que as partes negociem a troca, a substituição desse bem que foi penhorado? É uma possibilidade, inclusive, que vai garantir maior celeridade e maior eficácia do processo. Vamos agora falar um pouquinho aqui da configuração dos requisitos de validade desse negócio jurídico processual. A gente falou um pouco por alto de que ele não pode ter como objeto nada lícito, ser contrário à lei, colocar uma parte em desvantagem em relação à outra, conter cláusula abusiva. Então, o negócio jurídico processual, como todo negócio jurídico, né, o negócio jurídico processual, ele tem que respeitar aquela tripartição clássica dos planos de validade criado por Pontes de Miranda, ou seja, ele tem que ter validade tanto no plano da existência, no plano da validade e no plano da eficácia. Ele tem que observar essa tripartição de Pontes de Miranda. Os requisitos do plano de existência são agente, vontade, autorregulamento da vontade, que a gente inclui especificamente com relação aos negócios jurídicos processuais, o objeto e a forma. No plano da validade, a gente traz aqui, por exemplo, a capacidade do agente, que é um requisito do plano de existência, a capacidade do agente, nesse caso, processual e postulatória, ou seja, ele tem que ter capacidade processual, legitimidade processual e capacidade postulatória. Ele tem que poder postular em juízo. A liberdade da vontade ou de consentimento. A licitude, possibilidade ou determinabilidade do objeto, por exemplo. A adequação das formas, ou seja, ele tem que ser feito de uma forma prevista em lei, ao determinado na lei processual. Então você vê que os requisitos do plano de validade complementam os requisitos do plano de existência. E por fim, tem que ser respeitado também o plano da eficácia, que são a condição, termo, encargo ou modo e as consequências do inadimplemento integral, ou seja, a previsão de multa, de juros, perdas e danos, qualquer forma de indenização da parte que não cumpriu com aquele negócio celebrado entre as partes. Humberto Teodoro Júnior, um dos professores, um dos grandes juristas que participou do anteprojeto do Código de Processo Civil de 2015, ele traz a visão dele, na obra dele, já de acordo com o novo Código, sobre os pressupostos de validade específica dos negócios jurídicos processuais. Então a gente pode citar aqui a capacidade dos contratantes, a licitude e possibilidade do objeto, que deve ser determinado ou determinável, e a licitude do motivo determinante. Traz ainda atenção à forma prescrita em lei, a adoção das solenidades previstas em lei e essenciais à sua validade, e a ausência de objetivo de fraudar a lei. Ou seja, ele é um pouco mais na verdade, ele pontua tudo que a gente já falou aqui, daqueles requisitos que o juiz vai analisar para ver se aquele negócio é válido ou não, e se ele tem que intervir para falar que aquele negócio não pode prosseguir ou não. Então, é sempre importante aqui, um ponto muito importante nessa questão do negócio processual, ele tem que sempre observar o artigo 5º e o artigo 6º do novo Código. O negócio jurídico processual não pode se afastar dos deveres inerentes à boa-fé, prevista no artigo 5º do novo Código, e a cooperação, o artigo 6º do novo Código. Os princípios processuais que regem o novo CPC. O novo CPC trouxe no artigo 15 o princípio da boa-fé objetiva, já previsto no Código de Processo Civil, no Código Civil, perdão, e agora ele trouxe isso para o âmbito do processo civil. Ou seja, as partes têm que litigar com a boa-fé como objetivo primordial. Não é mais aceito, isso agora virou um princípio processual, o objetivo é que você vede totalmente o comportamento antiético, antijurídico, contrário à boa-fé mesmo no âmbito do processo. Não só, por exemplo, na celebração de um negócio em que é obrigado, que você já exige como requisito que as partes se portem com boa-fé. E da mesma forma, o artigo 6º traz o princípio da cooperação, que é o outro princípio trazido pelo novo CPC, que agora as partes têm que agir em cooperação junto com o juiz para uma solução justa, uma solução rápida e célere do processo, dessa questão que foi posta para ele decidir. Então, ele sempre tem que observar esses dois princípios, essencialmente, o princípio da boa-fé processual e o princípio da cooperação processual. Então, gente, estamos concluindo aqui essa nossa conversa sobre os negócios jurídicos processuais.
Como eu falei no início, é um tema que vai repercutir muito e durante muito tempo, durante muitos anos. Na verdade, eu acredito que ele nunca venha a ser exaurido. Durante toda a vigência do Código de 2015, a doutrina vai discutir, a jurisprudência vai discutir, vão ser fixados exemplos do que pode ou não pode ser objeto de negócio jurídico processual, talvez sejam fixados parâmetros, mas ainda isso sempre vai ser alvo de discussão, de estudo, porque, como a gente falou, o artigo 190 trouxe uma cláusula geral. Ele não traz exemplos, ele não explica, ele não, por exemplo, traz exemplos ou cita o que pode ou não pode ser. É uma cláusula geral, as partes podem negociar. Agora, o que vai ficar a cargo da doutrina e da jurisprudência e, com certeza, da imaginação das partes para poderem fazer esses negócios processuais, desde que respeitando os princípios da boa-fé processual, o princípio da cooperação, da cooperação e aqueles requisitos de validade que a gente viu agora há pouco. Então, com base até falando, só para fechar aqui essa questão do artigo 6º, para que o negócio processual, da forma como trazida pelo Código de 2015, dê certo, a gente vai precisar muito da cooperação das partes. Porque é lógico que se um determinado problema se foi preciso chegar à justiça para que ele seja resolvido, foi preciso uma ação judicial, as partes já estão num pé de guerra, já tem algum litígio, já não tem uma relação muito boa. Mas sem essa cooperação, sem essa possibilidade de sentar e conversar, é capaz desse instituto se esvaziar por completo. Às vezes, por uma briga, ele quer... a gente discutiu aqui em relação a algum processo, algum contrato que a gente teve, algum negócio que a gente fez. Então, você me propõe um negócio processual, eu não quero fazer porque eu acho que vai te facilitar. Então, se as partes não cooperarem, esse instituto provavelmente vai acabar se esvaindo com o tempo. Então, gente, a gente fica por aqui e depois a gente volta com outros temas com o novo Código de Processo Civil.